aproveitar que você está falou um pouquinho de como é bom usar isso pedagogicamente. Como é que tu entende que essa ferramenta, o podcast, ela pode ser interessante nesse momento de afastamento, nesse ambiente remoto de educação, nesse ambiente EAD de educação? Algumas pessoas aproveitaram um tempinho que tu não estava aqui e já me fizeram algumas perguntas. E aí, Laís, como é que a gente usa esse podcast no EAD? E aí eu queria que tu pensasse e trouxesse para a gente um pouquinho como é que a gente pode usar o podcast para potencializar o processo de ensino-aprendizagem, principalmente nesse momento de ambiente remoto de aprendizagem. Conta pra gente aí, Damione, o que é que tu entende disso? Legal. O legal do podcast é que o podcast aproxima as pessoas, né? A quem está ouvindo se sente muito próximo da pessoa que está falando. Isso é uma coisa, é um efeito parecido. Essas novas mídias têm um pouco disso. Como você consegue interagir com as pessoas, você sente que você é amigo delas. Eu não sei se você que está nos ouvindo aí, educador, talvez já tenha tido a experiência de chegar num evento e encontrar lá um youtuber que você segue há bastante tempo, um radialista, um cara da TV que você é fã, que você segue, e você vai querer falar com a pessoa e você se sente próximo dela, mas na verdade você nunca teve nenhum contato. O podcast ele faz com que qualquer pessoa potencialmente possa usufruir dessa característica, dessa proximidade que ele gera, tá? Então, como que o podcast ele pode ser usado? Ele pode ser diversas. Então, vamos por partes aqui. Então, a escola, tá? A instituição escolar pode utilizar o podcast para se comunicar com toda a comunidade escolar. Tanto professores como terceirizados que trabalham em relação à escola. Porque quando a gente pensa de escola, a gente pensa aluno e professor. Mas a gente tem que entender que na escola, o universo escolar, a comunidade, eu gosto de chamar de comunidade escolar, é muito mais ampla. Então, dentro da comunidade escolar, a gente tem o motorista da van que levam as crianças ou que levam os estudantes. Nós temos a merendeira, nós temos prestadores de serviços que prestam serviço para a escola. Nós temos o tio, a gente brinca, o tio da Xerox, que trabalha na banquinha de jornal da esquina ou da papelaria da frente. Então, todas essas pessoas estão sendo afetadas, assim como os professores, assim como os alunos. Então, a escola pode ter um canal de podcast para atualizar toda a comunidade escolar do que está acontecendo, de quais são os próximos passos, quando a escola vai reabrir, que tipo de atividade vai ser, quais são os cuidados. Então, pode ser um canal de comunicação da escola. A escola pode... o professor pode utilizar o podcast para se comunicar com seus alunos de diversas maneiras. Ele pode utilizar como complemento para a aula, inclusive, no ensino híbrido. Agora, eu imagino que logo depois da pandemia, a gente já precisa começar, inclusive, a pensar nisso, né, Laís? Haverá uma volta. Sim. E o ensino híbrido é fato. Né? Se você veio para ficar, né? Porque agora a gente conseguiu trazer para quem estava só no presencial um pouco da experiência desse remoto, né? E talvez juntar, né? As duas experiências, a gente pode tentar potencializar o processo, né, Damione? Justamente por vários motivos. Um deles vamos ser práticos. Se a gente fizer a continha da quantidade de dias a repor, você vai ver que provavelmente a gente não consegue repor tudo nesse ano. Né? Então, se a gente voltasse agora, se as aulas voltassem agora, nós já teríamos dificuldade para repor todas essas aulas nesse ano ainda. Então, a única solução que eu vejo viável é que você realmente vá para o virtual, que você fique no virtual. E depois, acho que as pessoas elas vão criar um gostinho, né? Então, eu acho que é uma mudança que veio para ficar. Então, vamos lá. Então, o professor pode criar um podcast para dar parte do seu conteúdo ou para acrescentar aquilo que durante o período regular da aula ele não conseguiria. Que é aquela famosa atividade extra-sala ou então nas aulas invertidas, né? O podcast ele tem um potencial muito legal, Laís, quando você utiliza a metodologia sala invertida. O que é a sala invertida? A sala invertida é quando você passa o conteúdo daquela disciplina, né? Ou seja, aquela trilha de aprendizagem, você desenha a trilha de aprendizagem para que ela aconteça fora do ambiente formal de aprendizagem, né? Fora da sala de aula, ou seja, em casa, em qualquer lugar. E aí, quando o aluno ele vem para o ambiente presencial, onde estão todos os amigos ali reunidos, e aí a gente vai ver como que isso vai acontecer, o aluno ele possa continuar as atividades a partir de onde ele parou. E o professor pode aproveitar melhor esse momento para fomentar a execução de trabalhos, a execução de projetos, a execução de uma série de coisas que talvez ele não conseguiria usando uma metodologia regular, uma metodologia clássica. Então, o professor ele pode utilizar o podcast para falar. Vou dar um exemplo para você.
Professor, Márcia, eu ia te pedir agora, me ajuda aí com um exemplo, pensando que eu sou professora do 7º ano, do Legal. Fundamental 2, e agora estou no ambiente remoto, ainda não cheguei no ambiente híbrido, estou no meu ambiente remoto, estou preparando lá meu plano de aula, pensando em diversas atividades diferentes, aí eu vou disponibilizar o videoaula, vou disponibilizar atividades. Como é que o podcast ele entra dentro dessa trilha, dentro desse planejamento? Então, por exemplo, você está trabalhando, vamos pegar um tema que está sendo bastante falado, que é a Organização Mundial da Saúde. E aí você acompanhou com os alunos, explicou o que é isso, o que ela faz, quem compõe a Organização Mundial da Saúde, como ela é financiada, assim por diante. E isso você fez isso na segunda-feira. Vamos falar que na quarta-feira você está assistindo o jornal de manhã, tomando café da manhã, e aí você vê que a Organização Mundial da Saúde lançou um boletim super importante, fazendo um consórcio para que todos os países se juntem e trabalhem com vacinas e criem uma solução. Mas você já falou sobre a Organização Mundial da Saúde, né? Ou então você quer que os alunos pensem sobre isso ou pesquisem sobre isso antes da sua próxima aula. Então o que você faz? Você pega o teu celular, no teu aplicativo de podcast, você vai lá e fala e aperta o REC nesse aplicativo e fala, pessoal, eu estou aqui no café da manhã, acabei de entrar no café da manhã agora, estou preparando as próximas aulas, mas antes eu quero falar para você sobre uma notícia que eu acabei de ver. E aí o professor, ele conversa, e tem uma conversinha simples ali de uns 5 minutos, como se fosse um áudio de WhatsApp, e dá um enviar. Quando ele dá um enviar, o que vai acontecer? Como o professor ele já combinou com os alunos, o celular do aluno vai receber uma notificação especial daquele programa que o professor utiliza. E aí ele vai saber que existe um novo conteúdo para que ele possa estudar, para que ele possa ouvir. O legal do podcast é o seguinte, uma vez que você faz essa configuração, né, então, geralmente os professores fazem isso no início das aulas, lá no primeiro, segundo dia, ele pede para os alunos fazerem essa configuração. Quando ele faz isso, o aluno é notificado automaticamente. E esse áudio é baixado, é feito download quando tem uma conexão Wi-Fi. Ou seja, quando o aluno ou está em casa, ou ele não tem internet em casa, quando ele está na casa do vizinho, quando ele vai na padaria, quando ele vai no shopping. A gente sabe que nem todos os alunos têm Wi-Fi, né? Tem internet, tem um plano de dados, mas quase todos têm celular, né? Então, assim, a grande maioria tem celular, né? Porque a primeira coisa que eles querem, que eles pedem de presente, ou quando eles começam a trabalhar, ganham um trocadinho, é comprar um celular, né? Isso mesmo. E quando eles não têm internet, Laís, é uma coisa linda, porque eles sabem exatamente os lugares da cidade ou do bairro que eles conseguem Wi-Fi de graça. Pergunta para o seu aluno, professor, pergunte para o seu aluno aonde tem Wi-Fi perto da casa dele, que ele vai te dar todos os pontos, ele vai te trazer um mapa. Assim, né? Ele sabe todos os lugares, o restaurante, a locadora, o shopping. Então, quando ele tiver essa conexão, vai baixar. Isso faz com que ele não precise ter esse conteúdo, ter conexão para receber esse material. E outra, esse áudio, assim que ele ouve, pode ser apagado. Então, por padrão, o aplicativo apaga o áudio. Isso faz com que ele não precise ter um celular moderno com muita memória. Nem um super espaço, né? Exatamente, porque ele vai ouvindo e vai apagando. Ah, mas eu não quero que apague. É só configurar. Ele é democrático. Por padrão, ele apaga. Mas é só você apertar lá, não apagar, ele não apaga. Então, assim, ele tem todo esse potencial. E outra, o professor pode utilizar, pode pedir para que o aluno faça um podcast diário, por exemplo, diário de aula, né? Como se fosse um diário de aprendizagem. Oi, professor, hoje eu aprendi isso, para que ao final desta quarentena ele tenha um registro da aprendizagem dele, ele tem evidência de aprendizagem. Sabe qual que é o problema? Na cabeça de muitos alunos, infelizmente, Laís, eu até vou falar baixo para que as poucas pessoas ouçam, eu vou falar mais perto aqui, alguns professores também acham que a gente vai dar um pause, que a gente deu um pause lá no início da quarentena e a gente vai dar play de novo depois da quarentena. Mas não. A aprendizagem, ela continua. É importante que nós possamos lembrar que a aprendizagem, ela acontece também fora do ambiente escolar, né? Então, o aluno, ele pode documentar essa aprendizagem passo a passo por meio de um podcast pessoal dele, para que lá no final ele possa olhar para a quarentena e falar, pô, esse tempo não foi um tempo perdido. Eu aprendi um monte de coisa. E o professor pode, inclusive, utilizar o podcast do aluno como meio de avaliação. Formativo, somativo, como ele quiser. Então, assim, isso são algumas das maneiras, tá? Inclusive, na minha dissertação de mestrado, vocês podem procurar pelo meu nome, eu mapeei lá 25 maneiras diferentes de se utilizar o podcast na educação.
Então, tem muitas possibilidades de uso e essas são algumas delas que podem aí aquecer o coração e dar novas possibilidades. A gente pode sair, professor, você pode utilizar outros recursos que não é a live, você pode utilizar outros recursos que não é o texto em PDF. Existem outras possibilidades. Elas estão aí. Essa é uma delas.